Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Dia de hoje, dia 18 de novembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando acima dos 90 mil dólares novamente, para ser mais exato, nesse momento, cerca de 90.300 dólares americanos, com uma pequena desvalorização nas últimas 24 horas de 0,3%. Desvalorização que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado de uma forma geral. O Ether, por exemplo, nas últimas 24 horas também está tendo uma desvalorização quase que lateralizada, porque a desvalorização é bastante pequena, mas desvalorização de aproximadamente 0,1%, estando cotado nesse momento aproximadamente 3.100 dólares americanos. Dentro do top 10, a gente precisa destacar como positivo, como valorização nas últimas 24 horas, a XRP, sexto maior criptoativo do mercado, com 3,3% de alta, e também a Solana, quarto maior criptoativo do mercado, com 3,6% de alta, cotada nesse momento a 240 dólares cada unidade. Vale ressaltar que a Solana está cada vez mais próxima de quebrar a sua all-time high, de quebrar o seu topo histórico, que foi em novembro de 2021 com 260 dólares. De qualquer forma, a Solana conseguiu renovar a sua all-time high no market cap, ou seja, a capitalização de mercado, maior capitalização de mercado da Solana da história, ao longo desse dia 18, ao longo da manhã do dia 18, quando ela atingiu 248 dólares. A razão para isso é muito claro. Como funciona o market cap? Market cap é a multiplicação entre o valor unitário e a quantidade de moedas em circulação. E nesse momento tem mais moedas da Solana em circulação do que tinha em 2021. Então esses 248 dólares de agora foram um market cap superior ao market cap que a gente tinha ali naquele momento da all-time high unitária em 2021. De qualquer forma, Solana continua ganhando força e aparentemente vai conseguir quebrar, vai conseguir renovar a sua all-time high nos próximos dias. Dando continuidade ao episódio de hoje, indo direto para os ETFs, começando pelos ETFs de Bitcoin Spot, na última sexta-feira, no último dia 15, a gente teve mais um dia negativo, um dia de cerca de 4.000 unidades de BTC de saída, com da Fidelity novamente liderando as saídas com mais de 1.900 bitcoins vendidos, ou seja, foi um outflow total nos ETFs de Bitcoin Spot de aproximadamente 3.965 unidades de BTC. E a gente pode ver o mesmo também nos ETFs de Ether Spot. Na última sexta-feira a gente teve uma saída de 19.500 unidades de ETH aproximadamente, o que em dólar americano dá cerca de 59,8 milhões de dólares. E como sempre, pelo menos aqui no ETF de Ether Spot, liderando a saída, a gente teve o da Grayscale. Vale ressaltar que o da Grayscale ele já existia anteriormente, ele era um trust que foi convertido em ETH, mas não abaixou as taxas de administração. Isso faz com que muita gente venda a sua posição do ETF de Ether Spot e muitas vezes até entre em outro ETF depois, mas geralmente tem um certo intervalo de dias. Dando continuidade ao episódio de hoje, o candidato presidencial polonês, o Sławomir Mencen, prometeu criar uma reserva de Bitcoin se vencer a eleição do próximo ano, ecoando uma promessa de campanha feita pelo presidente eleito agora nos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma declaração no dia 17 de novembro no antigo Twitter, no X, esse candidato polonês, o Mencen, reforçou sua posição de que se for eleito, a Polônia se tornará mais amigável ao setor de criptomoedas, após ser questionado se consideraria implementar uma reserva de Bitcoin. Vale ressaltar que o Bitcoin Act, que é justamente essa compra diária de Bitcoins por parte dos Estados Unidos, a fim de fazer uma reserva estratégica, acabou inclusive de ser protocolada no Senado. Então, a ideia do próximo governo é que nos primeiros 100 dias já consiga ter isso aprovado. Se isso vai acontecer ou não, sendo muito sincero com vocês, é muito difícil de prever, porque os Estados Unidos é muito diferente politicamente daqui do Brasil. Mas, de qualquer forma, os republicanos agora têm uma chance excelente. Afinal de contas, eles vão ter a House, a Casa dos Deputados, eles vão ter o Senado e agora eles também têm a presidência. Então, tudo pode acontecer e essa promessa do Donald Trump já começou a ecoar ao redor do mundo. É natural que isso aconteça. Se o Bitcoin Act, se essa compra de Bitcoin como reserva estratégica for aprovada nos Estados Unidos, a gente pode imaginar ver, num período curtíssimo de tempo, outras diversas nações do mundo seguindo o mesmo caminho. E dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre algo relacionado aos Estados Unidos, algo relacionado a essa última eleição, o Robert Kennedy Jr., que foi nomeado, inclusive agora, como secretário de saúde na próxima administração Trump, voltou às manchetes mais uma vez devido a comentários anteriores feitos pelo ex-presidente, alegando que ele colocou a maior parte da sua riqueza em Bitcoin.
O ex-candidato independente também descreveu o Bitcoin como a moeda da liberdade em uma postagem online no último dia 16 de novembro e reiterou o poder do ativo digital de se proteger contra a inflação das moedas fiduciárias. No vídeo recentemente ressurgido, ele declarou, abre aspas, sou um grande apoiador do Bitcoin. Estive aqui há um ano na outra conferência do Bitcoin, fui para casa e coloquei a maior parte da minha riqueza no BTC. Então, estou totalmente comprometido. E isso, mais uma vez, demonstra como a administração Trump está sendo montada, está sendo configurada por pessoas totalmente cripto, totalmente Bitcoin friendly, o que, sem sombra de dúvida, é uma boa notícia para o mercado de uma forma geral. Tanto é que a maior parte do mercado cripto estava apoiando justamente a candidatura do Trump, muito por causa disso. E essa equipe sendo montada de uma forma crypto-friendly, de uma forma mais amigável à indústria de criptomoeda, favorece a aprovação de um ETF de Solana Spot em 2025. E quem está dizendo isso é a gestora de ativos, a VanEck. Abre aspas. Acredito que as chances são extremamente altas de que haverá um ETF de Solana sendo negociado até o final do ano que vem. Fecha aspas. Vale ressaltar que a Solana atualmente é o quarto maior criptoativo do mercado. Que nem eu falei, ela está se encaminhando para conseguir quebrar a all-time high em valor unitário dela, apesar de já ter quebrado o market cap dela, o maior market cap da história, mas de qualquer forma, com uma mudança de diretoria da SEC, a chance de aprovação de um ETF de Solana Spot é realmente bem maior. Vale ressaltar que o Brasil já tem um ETF de Solana Spot e que a demanda não foi muito grande. Mas, de qualquer forma, o mercado é outro. Com a eleição do Donald Trump, tudo mudou. A gente viu o Bitcoin saindo ali dos 68 mil para os 93 mil dólares em um período curtíssimo de tempo, menos de 15 dias. Então, no ano que vem, com um ambiente mais crypto-friendly, com o maior país do mundo, sendo amigável à indústria cripto, essa demanda pode aumentar e aumentar muito. Então, para quem tem algum tipo de exposição em Solana, os prognósticos são os melhores possíveis. Afinal de contas, Solana tem conseguido ganhar força, Solana tem conseguido outperformar diversas altcoins, outras principais altcoins do mercado, e tem como prognóstico uma aprovação de um ETF de Solana Spot em 2025. Então, existem nesse momento diversos pedidos de aprovação de um ETF de Solana Spot, só que naturalmente a SEC, atualmente liderada pelo Gary Gensler, está sentada em cima. O que vai acontecer não se sabe. Ainda não se sabe também quem vai ser o próximo presidente da SEC. Mas, de qualquer forma, é uma das promessas de campanha do Trump que seja uma pessoa mais crypto-friendly. Se ele vai cumprir ou não, a gente só vai descobrir depois que acontecer, porque, afinal de contas, ele é um político. Mas, pelo menos, até agora, até esse momento, ele tem cumprido, sim, as suas promessas de campanha. E para encerrar o Giro Bitcoin de hoje, o Banco Central do Brasil planeja banir a criptomoeda Monero, assim como outros ativos digitais focados em privacidade, como a Zcash, de acordo com o documento do regulador colocado à disposição na segunda fase da consulta pública nesta semana. A medida do Banco Central também pode afetar protocolos de privacidade para o Bitcoin, como o CoinJoin, que é um mixer, e até mesmo a Lightning Network, que usa um sistema semelhante à rede Tor, chamada de Onion Routing, para proteger os dados durante o roteamento, impedindo que os nós conheçam o remetente ou o destinatário final das operações, das transações. Além disso, outros protocolos também podem ser afetados pela medida, como o Private Send da Dash e as transações blindadas da ZK Snarks. Abre aspas, restrição de oferta de ativos virtuais que contenham características de fragilidade, insegurança ou riscos que favoreçam fraudes ou crimes, a exemplo de ativos virtuais designados para favorecer práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo por meio de facilitação do anonimato ou dificuldade de identificação do titular. É vedado aos prestadores de serviços de ativos virtuais atuantes no país ofertarem em suas plataformas ativos virtuais estáveis cujos mecanismos de controle dos ativos de reserva sejam efetuados por algoritmos. Fecha aspas. Ou seja, eles querem proibir tanto as stablecoins algorítmicas quanto as moedas focadas em privacidade. Isso já era algo previsível de que aconteceria. A gente já teve esse mesmo movimento em outros lugares do mundo e, inclusive, esse foi um dos grandes motivos da Monero, esse foi um dos grandes motivos da Zcash perderem tanto valor com o passar do tempo. As duas já chegaram a ser top 15 ali de market cap nas criptomoedas. E nesse momento, a Monero é a 39ª colocada, com 154 dólares cada unidade, com uma perda nas últimas 24 horas de 2,78%. E a Zcash, nesse momento, vamos procurar aqui no CoinMarketCap, que ela nem está aparecendo logo de cara,
Mas a Zcash, nesse instante, ela é a 110ª maior criptomoeda em market cap. E, de novo, ela já foi uma das maiores moedas em market cap. Mas ela perdeu muito valor ao longo do tempo, justamente por causa dessa questão de alta restritividade, os países sendo cada vez mais restritivos com as moedas focadas em privacidade. De qualquer forma, a Monero, no último ano, conseguiu ainda uma valorização de 60%. Mas se a gente considerar o período como um todo, a Zcash está perdendo quase 99%. É muita coisa. De qualquer forma, o debate por privacidade é um debate sempre importante de se ter. E com certeza essas criptomoedas focadas em privacidade vão voltar a ficar em voga mais uma vez em um curto espaço de tempo. Porque todas essas proibições, elas surgem com um discurso muito bonito. É para proibir o crime, proibir a lavagem de dinheiro, proibir o terrorismo. Mas no final das contas, no final do dia, é só para diminuir a nossa liberdade mesmo. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso próximo episódio de amanhã. Valeu!